Oi, meu nome é Fernando. Vamos fazer uma reflexão hoje em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Atentando para esse texto, irmãos, vejam bem, Deus ofereceu como sacrifício, tá? Como sacrifício que desvia a sua ira, removendo o pecado, pela fé, o sangue de Cristo Jesus. Deus demonstrou e aceitou o sacrifício de Jesus como remidor dos nossos pecados. E assim Deus demonstrou a sua justiça. Agora o destaque está no versículo que me chama muita atenção, no versículo 25b. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pecados cometidos antes do sacrifício de Cristo. Deus não puniu com toda a ira, com toda a severidade, os pecados cometidos. Muitos judeus, que antes era o povo que cria no Cristo que viria, os judeus, antes da vinda de Cristo, acreditavam no Cristo que viria. Assim como nós cremos no Cristo que veio e que fez a obra. E Deus, na sua tolerância, na sua misericórdia, Ele deixou impunes os pecados antes cometidos. E no presente Ele demonstrou a sua justiça, a fim de Deus ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui nós observamos um divisor. Antes de Cristo, eu entendo que muitos foram salvos porque criam pela fé de Abraão no Messias que viria. Não somente a vivência da lei, mas eles criam pela fé no Cristo que viria, no remidor que seria oferecido. Embora eles não entendessem plenamente quais seriam as ações de Cristo na terra, por isso mesmo, quando Jesus veio, gerou um certo problema na sociedade que tinha uma esperança um pouco deformada do Cristo Rei, do Cristo que iria tirar todos os outros reis e ele seria o único. Não, é o Cristo Salvador. É o Cristo remidor, não somente de judeus, mas de todos os gentios. De todo mundo, na verdade. Quem crer no Cristo, este está selado, está salvo. E os judeus que antes acreditavam no Cristo que viria, em parte cria mesmo, morreram tentando praticar a lei, lembrando que ninguém conseguiu obedecer plenamente à lei. Mas tentando obedecer e praticar a lei, muitos judeus morreram crendo no Messias que viria. Isso foi justificado ou foi considerado por Deus, por aqueles que creram no Cristo que viria pela fé, como nós cremos no Cristo que veio pela fé. E Deus demonstrou a sua justiça e foi justo e foi justificador de todo aquele antes e depois da obra de Cristo
daquele que tem fé em Cristo Jesus. Nós somos o povo alcançado, porque além de tudo, além da fé e da obra realizada, ainda recebemos a visitação da glória do Espírito Santo. Antes, o povo só poderia crer pela fé, mas não tinham ainda o Espírito Santo derramado. Depois de Cristo, após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, selando aqueles que tinham esta fé viva, real. Nós somos estes que receberam o selo do Espírito Santo, garantindo a nossa salvação pelo selo, antes do selo, pela fé. Porque cremos no Cristo e por isso fomos selados. A obra é a salvação, irmãos. Todos somos chamados para sermos salvos. A grande dificuldade neste tempo são os tantos caminhos alternativos que parecem corretos, mas temos aprendido que só um e único caminho é que nos leva para o céu. Crer no Cristo, Filho do Deus Altíssimo, como nosso único e suficiente Salvador e também nosso Senhor. Que Deus continue nos aperfeiçoando nesta obra. E assim vamos entendendo o nível cada vez mais amplo, largo, ampliado da misericórdia de Deus para com todos, sempre querendo que todos venham a ser salvos, graças aos méritos de Cristo Jesus. Amém.